A gente tem inclusive imagens, né, de protestos aí contra o passaporte da vacina, né, pelo mundo. Se a gente puder demonstrar, tem som? Tem um som, a gente pode falar por cima se você quiser. Não, acho que se der pra gente falar por cima. A gente vê, eu acho que na França, né, começou. Pode mostrar, pode começar a mostrar então, produção. Se a gente puder falar por cima. Eu acho que na França foi. Lá nos Estados Unidos, antes de eu sair, já estava. Você só pode ir em bares, restaurantes, em show. Se tiver vacinado, tem que ter prova de vacinação. E na França, eu acho que foi o primeiro país que eles começaram a protestar pelas liberdades civis. E aí a gente vê como que o imperialismo lida com quando a gente quer garantir as nossas liberdades civis. É assim, batendo, oprimindo. Isso, tem uma discussão muito grande, né? Eu acredito na vacina, eu acho que tem que vacinar, mas eu acho que a gente sabe que você dá a decisão do que você tem que fazer para o governo americano, o governo imperialista, é uma péssima ideia, né? A mesma coisa aqui no Brasil, as pessoas acreditando no STF, é um absurdo você deixar na mão desses governos a decisão do que você vai fazer com o seu corpo e abrir mão das suas liberdades. Esse mesmo Estado, né, que está agora fingindo-se de democrático, tudo, para obrigar as pessoas a tomarem a vacina, né, e demitindo quem não quiser se vacinar, né, ao invés de fazer uma campanha de convencimento, né, eles fazem isso daí, eles batem nas pessoas. E uma coisa interessante que muita gente acredita que é a extrema-direita que é contra as vacinas, né? Mas esses protestos na França, por exemplo, começaram com a CGT, né? Central Geral do Trabalho, chamando os trabalhadores a serem contra essa lei do Emmanuel Macron, que é o João Dória da França, né? E o pessoal vai à esquerda pequena burguesa no mundo é meio parecida, mas aqui no Brasil parece que ela é especialmente idiota, né? E aqui no Brasil temos o João Dória e o Bolsonaro e ela quer dar o poder para esses caras aí reprimirem a população também, supostamente em nome da ciência, em nome dos direitos, tirando os direitos. E o imperialismo que tirou direito à liberdade de informação, à liberdade de imprensa, à liberdade de privacidade, sob a desculpa da guerra ao terror, né? Agora utiliza a luta contra a corrupção para tirar direitos, para prender gente aí a rodo, e utiliza a luta contra o negacionismo, a luta pela ciência, contra a pandemia, para reprimir, né, a população, os protestos, o que é um sintoma claro, né, da decadência total e do fracasso dessa própria política imperialista de guerra ao terror e de imposição de uma ditadura, né? Os Estados Unidos não conseguiram. É impressionante que ainda tem gente que consegue pensar essas coisas, que não consegue ver o tanto que o imperialismo é maligno e que foi lá e matou todo mundo, matou criança, destruiu o país inteiro, 1 milhão de pessoas mortas. O cinismo é muito grande, né? Porque os Estados Unidos falavam, né, que eles tinham o Iraque estava ameaçando os Estados Unidos, né? O Iraque, um país muito, apesar de ser um país no Oriente Médio grande, né? É um país que em termos econômicos, em termos militares, em todos os quesitos é muito menor do que os Estados Unidos. É um país pobre e atrasado. Estava ali supostamente ameaçando os Estados Unidos. Mesmo se o Iraque tivesse armas nucleares, isso daí não seria nenhuma ameaça aos Estados Unidos. Os Estados Unidos que têm armas nucleares são uma ameaça ao mundo inteiro. Um míssil apontado para vários países. Pois é, e aí os Estados Unidos foram lá e invadiram
o Iraque, invadiram o Afeganistão, falando que estavam se protegendo, né? É impressionante como a propaganda norte-americana, né, a propaganda imperialista consegue preparar o terreno, né? Só que mesmo assim, até mesmo essa própria propaganda, né, ela está muito débil, né? Já faz alguns anos que tem sido feitas uma série de pesquisas em vários países e o pessoal desses países, quando perguntado qual que é a maior entre os países do mundo, qual que é a maior ameaça para o seu país, as pessoas falam Estados Unidos, né? Tipo assim, sei lá, 60, 70% de todas essas pessoas pesquisadas no mundo inteiro fala que a maior ameaça são os Estados Unidos, né? Então a guerra ao terror, na verdade, serviu para explicitar, né, para a maior parte da população mundial o que é o imperialismo, né? A invasão do Iraque, a invasão do Afeganistão, não tem nada que seja uma propaganda maior contra o imperialismo do que essas próprias ações do imperialismo, né? Apesar de tudo que fala a CNN, New York Times ou então Hollywood, o imperialismo está em uma decadência gigantesca, não consegue sustentar e até nas armas está perdendo, né? Agora com o caso da derrota no Afeganistão, isso daí foi uma prova contundente, né? E domingo a gente vai falar no podcast Mundo em Uma Hora. A gente grava no domingo, mas passa na segunda, que horas? 1h? Às 3h. 3h, segunda, 3h. A gente vai comentar como que essa saída do Afeganistão está significando uma mudança, né? Porque agora eles estão concentrando em ir contra a China, a Rússia e meio tentando controlar aquela parte, a África, né? Porque esses grupos islamistas estão muito fortes na África. E a gente tem Mali, tem ali a Somália, o Biden já mandou bomba na Somália, tem o Iêmen. Só essa guerra ao terror aí serviu, na verdade, só para fortalecer o chamado, aquilo que eles chamam de terrorismo, né? Que na verdade são os grupos aí que se armam pelos países pobres aí da África, do Oriente Médio, da Ásia, contra a própria presença norte-americana, né? O Talibã se fortaleceu com esses 20 anos de guerra. Os Estados Unidos invadiram o Afeganistão para acabar com o Talibã e dominar o país e foram expulsos porque fortaleceram o Talibã, fortaleceram a Al-Qaeda, fortaleceram, criou-se o Estado Islâmico, vários outros grupos guerrilheiros aí pelo mundo, né? A gente falou, inclusive, no próprio podcast, né, dessa semana aqui, sobre o editorial da revista The Economist, que deixa muito claro que o próprio imperialismo percebe que os grupos aí que se dizem jihadistas, tudo, vão se fortalecer e ganhar muito apoio popular, principalmente a partir da derrota no Afeganistão, né? Então é um fracasso total essa guerra ao terror aí e é um sintoma claro da decadência do imperialismo, principalmente o norte-americano, né? E mostrando como que a democracia americana é, na verdade, um fascismo disfarçado, né? E está ficando bem claro quem que quem está do lado dos Estados Unidos, a Colômbia, Israel, o Egito, e quem está do outro lado. E eu acho que fica claro aqui para a gente no Brasil, a gente tem que aprender também que não dá para ficar junto com... A gente viu nas manifestações do 7 de setembro o João Dória, o tanto que ele reprimiu o Vale do Anhangabaú, fechou tudo, botou a polícia na nossa cara e agora essa manifestação do dia 12 aí, como que não dá para se juntar com fascista, mesmo sendo fascista fantasiado de democrata. O MBL os Estados Unidos não precisaram invadir o Brasil porque tem o MBL da vida aí que facilitaram. Além da propaganda, eles dão dinheiro para essas organizações então o imperialismo é o maior inimigo, eles fazem propaganda, enganam, dão dinheiro para essas organizações dentro dos países e a gente precisa existir.